Foi embora a música. Ai, meu Deus. Eu fui torturado bastante por um possível assalto ao Banco do Brasil de Maranguape. E no segundo lugar, cheguei em casa com a maior alegria para dizer ao meu pai, né, dar a surpresa. Ciências sociais, vestibular não vale não. Vestibular engenharia, agronomia, direito, medicina, o resto é coisa de mulher. Por aqui. Quando eu chegava, o papai no jipe, eu tirava a bateria, colocava no rádio e ficava escutando o rádio. Até acabar a bateria. Eu era colega de classe do Fausto Nilo. No ano seguinte fui do Belchior. Em minha casa, roubo era pornografia. Eu fui preso várias vezes, eu nunca fui julgado nem condenado a nada. Dada a gravidade do meu estado geral, o médico previu que eu teria vida curta. Meu coração não se cansa de ter esperança. Olá, boa noite. Está começando mais um Viva e nessa noite de terça-feira eu vou entrevistar um homem que atuou subversiva e institucionalmente na cena cultural de Fortaleza, o agitador cultural e ex-presidente da FUNSET, Cláudio Pereira. Cláudio Roberto de Abreu Pereira nasceu em 23 de março de 1945 em Fortaleza, mas os primeiros anos da infância foram em Maranguape, terra de Capistrano de Abreu, seu tio-avô. De volta a Fortaleza, estudou no liceu e logo se envolveu com o movimento estudantil. Na universidade, iniciou os cursos de Ciências Sociais, História, Comunicação Social, mas só terminou mesmo Direito. Aos 28 anos, sofreu um acidente numa viagem para Recife e ficou paraplégico. A aposentadoria por invalidez não impediu Cláudio Pereira de participar ativamente do cenário cultural de Fortaleza. Nos anos 60, criou o Grupo Universitário de Teatro e Arte, que realizou caravanas culturais no interior do Ceará. Nos anos 80, implantou a Fundação de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza, a FUNSET, órgão que dirigiu em 4 diferentes administrações. Há 30 anos, vive com a esposa, Martine, e hoje mora na Praia do Futuro. Bom, Cláudio Pereira está aqui comigo. Cláudio, queria agradecer a sua presença aqui no programa. Obrigada. Seja bem-vindo ao Viva. Bom, primeiro eu queria, Cláudio, que você falasse desse seu parentesco com o Capistrano de Abreu. É verdade que ele é da família da sua mãe, isso? Exato. Columijuba, em Maranguape, é a terra de Capistrano de Abreu. Sim. E meu avô, Pedro, também de Columijuba, e Sebastião, também, são 3 irmãos mais conhecidos. Sebastião de Abreu foi muito famoso também porque ele foi o único caso no Brasil de engenheiro diplomado por decreto do presidente Getúlio Vargas. Naquela época não havia tanta escola de engenharia no Brasil quanto hoje, e ele conseguia fazer peripécias, milagres na construção de açude. Por então, exemplo? Hein? Como por exemplo? Uma soldagem era difícil de ser feita, não tinha como realizar, e ele realizava, fazia as obras necessárias para que houvesse a represa da água. Isso empiricamente, assim, sem estudo, é isso que você está dizendo? Ele praticamente sem estudo. Uhum. Ele sempre trabalhava como prático. Naquele tempo, ele falando de um tempo bem antigo, né? Começo do século passado. E ele ficou famoso por várias coisas. Essa é a principal, mas ele também era ateu e em cada obra que ele fazia, construía uma capela.
Isso era outra coisa, outra particularidade interessante, né? É. Agora, pelo fato do Capistrano ter sido seu tio-avô, você chegou a conhecer o seu avô, assim? Não, seus na avós? realidade, minha mãe é praticamente a quase caçula, só tem ela e uma tia mais velha do que ela, de uma longa família de mais de 20 irmãos. Sim. Então, não conheci, nem meu avô não conheci. Porque eu era criança, quando ele, eu ia no braço dele, mas não lembro do meu avô. Da minha avó, sim, eu lembro. Mas, então, Capistrano de Abreu, eu sei pela história. Agora, se eu não estiver enganada, você também é o caçula da sua família. Sou também o caçula da minha família. Uma família grande também, né? Também numerosa. São 7 irmãos, desculpa. Não, éramos 12, faleceram 3, sim. Somos 9. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho da sua infância rural, digamos assim, lá em Maranguape. Foi uma infância muito bonita, porque eu vivia num lugar cercado de pequenos serrotes, pequenas colinas. Tinha os açudes que a gente brincava muito. Família muito numerosa, muitos primos, muita brincadeira. Então eu guardo boas imagens da minha infância. Tanto que eu não lembro da minha primeira casa em Fortaleza, porque eu lembro de Maranguape, mas é que eu não guardo lembranças, porque eu me sinto columijubense, me sinto maranguapense. Mas, Cláudio, onde é que vocês viviam? Era uma fazenda, um sítio? Na realidade, Columijuba é uma vila, toda ela da família Abreu. Lá, os irmãos tinham terra e plantavam e vendiam, criavam gado e era uma fazenda. Hoje tem um clube lá, clube da família Abreu. Desde o século passado, começo do século passado, tem um cemitério monumental muito bonito da família, privativo da família. Tem um clube da família também, família Abreu. Tem uma academia de letras da família. E então Então sua família é uma família muito influente naquela região. É uma família muito unida, muito fraterna, muito solidária, que a gente tem um conceito muito feliz de família. Aí seu pai foi diretor do Denox também, não é isso? Não, meu pai não foi diretor do Denox. Meu pai foi uma pessoa que eu reputo de um exemplo para mim. Ele começou a trabalhar de menino. Ele foi fazer o curso de agronomia indo de moto de Columijuba para a faculdade, que era uma viagem. Ele trabalhou sempre no Denox. E no Denox ele fez carreira também construindo açudes, também construindo bueiros, construindo estradas. E meu pai trabalhou até o fim da vida. E sempre com entusiasmo, e sempre sendo um exemplo para mim. Outro exemplo para mim também é a minha mãe, que está com 98, faz 99 agora em maio, que é um exemplo de bom humor, de bem com a vida. Uau, 99 anos, que maravilha, hein? 99 anos, que ótimo. Vai fazer 99 anos agora. Numa brincadeira, no Natal eu reclamei porque ela não tinha pintado o cabelo, que ela é muito vaidosa, Meu filho, eu decidi assumir a velhice. Aos 98 anos de idade, eu decidi assumir a velhice. Que ótimo. Agora, é verdade que você aprendeu a ler em casa? Foi. Aqui eu quero louvar a minha irmã Lia, mais velha, que eu era o caçula, e não sei como chegou às mãos dela ou da casa, brinquedos de letras do alfabeto que você formava com as pedrinhas, frases e palavras. Então ela pacientemente me ensinou a ler. E eu, menino, eu me lembro, numa cadeira de balanço de criança, meu pai sempre foi assinante de jornal, gostava de jornal, e eu era um espetáculo para cá, lia as manchetes dos jornais sem nem saber o que eu estava lendo, mas eu lia, sabia formar as palavras e assim
me comunicava. E foi com este aprendizado que a Lia, minha irmã, professora, me deu, que eu entrei no colégio já na frente dos outros alunos, que não sabiam ainda, porque eu já sabia que eu tinha bandido em casa. Fantástico. Agora, Cláudio, queria que você falasse da sua adolescência, mas no próximo bloco. A gente vai fazer agora um rápido intervalo e volta já já ao Vivo Entrevista hoje, Cláudio Pereira. Estamos de volta com o Viva, hoje entrevistando um homem que sempre esteve envolvido com os movimentos culturais da cidade, entendendo aí movimentos no sentido mais amplo, né? Isso começou já desde a adolescência, né, Cláudio? Você estudou no liceu e lá você foi colega de duas figuras que são importantes para a cena artística nacional, digamos assim, o Belchior e o Fausto Nilo. Eu queria saber, assim, nessa época, vocês aprontavam muito ou vocês faziam a linha mais quietinhos, assim? Eu, voltando um pouco à escola primária, quero louvar o educador Lauro Oliveira Lima, que ele me incentivou, como os alunos da escola primária, a fazer um jornal que era manuscrito, que era escrito na folha de papel ao máximo, que a gente desenhava, e logo aquilo me fascinou. E ele gostava muito do meu trabalho, então eu me sentia muito voltado para aquilo. Quando eu entrei no liceu, tive a grande sorte de ser colega de classe do Fausto Nilo, que já era uma pessoa muito ligada à arte, à cultura, à música bossa nova, ao cinema. E então nós somos colegas de classe eu fui colega de classe do Fausto. Do Belchior eu fui colega de turma, mas não de mesma classe. Agora o Fausto eu fui colega de classe. O Belchior é mais velho que você ou é mais novo? Não, o Belchior tinha vindo de Sobral. Sim. Enquanto eu e o Fausto Nilo éramos colegas que passamos aquela época era pior do que no vestibular, porque era muita gente para poucas vagas. E quando o Belchior entrou no liceu, eu já estudava à noite. Eu não foi no tempo que quando eu e o Fausto entramos no liceu, que era um colégio que era um orgulho para a gente, nós éramos colegas de classe de dia. Já o Belchior eu conheci nas noites, nas brincadeiras do liceu, nos quebra-quebra de ônibus, essas coisas assim. Mas isso a gente está falando de que idade, mais ou menos? Você tinha o quê, uns... Eu entrei no liceu, acho que com uns 12 anos. E já tinha quebra de ônibus? Não, bom, era assim. Já tinha, sim. Porque tinha o Clec, né, tinha o nosso líder Paragaba, e naquele tempo havia muita inquietação e já uma efervescência política muito grande. Foi antes do golpe de 64, e então havia um tempo de muita democracia, de pensamentos políticos correrem soltos em todo canto, e a gente seguia os mais velhos, né? Então a gente participava, eu participei de quebra-quebra de ônibus contra o aumento das passagens de ônibus, já era um protesto naquele tempo. Já era o início da sua carreira junto ao movimento estudantil, né? Já começou ali e nós começamos a se juntar, a discutir o Brasil, a Petrobras, que ia nascer, não tem Petrobras, tem, não tem. Os americanos diziam que não tinha petróleo no Brasil, hoje nós somos autossuficientes em petróleo. Então eu participei das passeatas da Petrobras foi nossa vitória, nossa primeira vitória. Então, mas, Cláudio, vocês tinham consciência disso tudo na época ou você ia mais no embalo, assim? Porque 12 anos, 13 anos... Bom, mas eu já estou com 14 para 15. Ah, certo. Aí já... Mas digo o seguinte, a gente tinha consciência porque corriam soltos nos bancos de praça, na mesa de lanchonete, era bar, papo político era muito mais do que hoje. Presente, né? É muito mais do que hoje, se discutia muito mais política do que hoje. Então, a gente tinha os ideais, os sonhos, socialismo, comunismo, e então a gente discutia muito isso. E tinha o cinema novo, e tinha a bossa nova, e era um momento de muita efervescência, até que chegou o golpe de 64 e amordaçou todo mundo, e foi
um grande retrocesso. Agora foi aí nessa época, né, da sua parceria, do seu companheirismo com o Falso Nilo, que você fez, acho que, imagino, a sua primeira manifestação cultural, assim, digamos, que foi o jornalzinho, o Jornal Alvorada, que vocês fizeram juntos. O Jornal Alvorada realmente era uma coisa muito simples, que vem da minha mania por comunicação. No primário eu fazia o jornal feito à mão, desenhado. No liceu eu fazia o jornal datilografado. Naquele tempo, máquina de datilografia é uma coisa que quase ninguém conhece mais, na época do computador, mas era coisa rara. E meu pai tinha uma máquina de datilografia. Então eu datilografava todo o jornal, e era um jornal mural semanal. Né? Mas era coisa pequena, só para aluno. Depois no Banco do Nordeste, eu também menor aprendiz, 14, 15 anos, fundei uma revista Alvorada, dessa aí já mimeografada, já estava melhorando. E na universidade, no DCE, nós tínhamos o nosso boletim informativo semanal, que era um estopim, que era levando a mensagem política, que era uma agitação, que era muito... Eu redigia tudo na hora, na marra. No calor das discussões, né? Cláudio, falando então do DCE, né, do seu ingresso na universidade e no movimento estudantil, eu queria saber assim, quem foi que te levou, você foi levado para o movimento? Assim, tinha alguém que te... Bom, eu, como te falei, desde que eu entrei no liceu, eu participava do CLEC. Sim, eu me engajava naturalmente as atividades políticas, nunca me afastei. Quando eu estava na efervescência do movimento político pré-golpe de 64, eu me engajava também no movimento sindical. E esse encontro com o pessoal de esquerda foi sempre muito, muito presente, muito marcante na minha vida. Mas eu tenho uma pessoa que eu acho uma grande figura, Luiz Edgar Cartacho de Arruda, meu cunhado, que foi uma figura intelectual, como poucos, uma figura, uma cabeça pensante notável, quem primeiro me trouxe para o socialismo, para a esquerda. Cláudio, você chegou a se envolver assim, em ações na época do movimento estudantil, assim, ações armadas? Houve algo algum tipo de envolvimento mais comprometimento mesmo nesse sentido? Não, nesse ponto não. Esse ponto eu participava de greves, passeatas, concentrações, mas movimento armado nunca. Não, né? Agora, Cláudio, a gente tem aí um depoimento, né, do poeta e cronista Juarez Leitão sobre um episódio que envolveu você e ele também no período da ditadura militar. Vamos ouvir? Vamos ver? Vamos lá. O Cláudio foi fiador de um camarada que chegou lá, um bonachão, contador de histórias, recitava poemas, tocava violão, uma pessoa incrível, né? E o Cláudio foi fiador dele para uma casa que ele queria alugar, um apartamento que queria alugar. E alugou um apartamento, passou a viver em Fortaleza, ninguém sabia exatamente de quê. Um dia o Cláudio foi preso e não sabia por quê e tudo mais, pensava que fosse por devido às atividades do movimento estudantil anterior, né? E descobriu que é porque aquele camarada era membro da VRP, o Partido Lamarca, né? O certo é que aquele camarada era das figuras mais importantes deste movimento revolucionário, guerrilheiro, praticava a guerrilha urbana, e estava fazendo locação em Fortaleza para ver se tinha futuro um movimento aqui em Fortaleza. E o Cláudio entrou nessa como Pilatos no credo. É verdade, eu fui, não me arrependo, porque o Ogivas era uma grande figura, ele foi corretíssimo, ele me pediu para ser fiador dele
Eu julgava que é para ele morar, porque ele veio da Bahia. Quem era Ogivas? Ogivas, que faleceu. Eu não sei, não lembro sobre Certo. ele. O Ogivas, que sou bela mulher, veio da Bahia, então foram me pedir para ser fiador do imóvel e eu aceitei na hora, porque ele era um cara muito boa praça, muita gente muito boa, bom papo, ótima visão política do mundo. A gente sempre se encontrava no bar do Anísio, tomava uns rumos. E então eu fui com muito Solidário, digamos assim. muito, sem nenhum problema. Para você ter uma ideia, a gente chamava ele de bom baiano. Era o baiano, e eu não sabia que o nome dele era Ogivas. Quando eu fui chamado pela Polícia Federal para saber se eu conhecia Ogivas, aí eu disse, não conhecia. Aí, Ogivas, não sei o que, não conheço não. Mas você conhece essa assinatura? Eu digo, é minha assinatura. Você foi fiador de um... Como é que você é tão irresponsável que é fiador de um cara que você nem sabe o nome. Nem sabe. Tudo isso mandado no Partido Comunista? Eu disse, não, o Partido Comunista não mandou nada. Eu estava lá no Banco do Nordeste, podia ser fiador do imóvel, por que não? Apanhei bastante, sofri muito, foi muito ruim. Aliás, eu acho um absurdo essas violências que se fazem contra qualquer preso político de qualquer tipo. Não só o político, mas preso. Eu acho que um cidadão tem que ser respeitado. Cláudio, aproveitando, já que você falou, tocou na questão da tortura e das prisões, você foi preso quantas vezes? Na realidade, naquele tempo do absurdo daqueles tempos, eu nunca fui julgado. Uhum. Só tem um documento, eu pensava que tinha isso documentado. Quando veio aí a redemocratização, só encontrei um documento falando de uma das prisões que eu tive, na auditoria militar. O resto nada foi registrado. DOPS, Polícia Federal, não tem nada registrado. Então fui preso, nunca fui uma prisão demorada, mas eu fui preso várias vezes, e algumas vezes prisões tão inexplicáveis que não posso recordar essa que eu acho anedótica. Eu saindo do Estoril, aí para um jipe, um carro daqueles da polícia, me levam para preso. Era uma sexta-feira, eu fiquei chateado, sexta-feira, dia da boemia. Fui preso na Polícia Federal, onde hoje é a FUN7. Passei lá a sexta, o sábado, o domingo, sem nenhum papel escrito, sem nem explicar assim nada. Segunda de manhã, um rapaz do terceiro escalão, que eu não sei nem quem é, um funcionário, disse, olha, eu não lembro de algo, mas se você quiser ser solto e não comentar para ninguém que esteve detido esses 3 dias aqui, nós liberamos. Mas se você, solto, nós soubermos que você comentou essa prisão, você pode se dar mal. Porque era uma prisão tão absurda, sem ter motivo, sem nada. Quer dizer que nesses 4 dias que você permaneceu lá na prisão, ninguém lhe disse por quê? Não. E você foi preso sozinho? Sozinho, na solitária, que era um inferno. Solitária não vale a pena nem descrever aqui, porque só a solitária era tortura. A solitária tinha uma telha de amianto, bem baixinha, não tinha nem grade, era só uma sandalinha lá em cima. O calor infernal que fazia. Bom... Você passou os 4 dias na solitária, Cláudio? Foi. Isso aí, tem várias Agora, a lógica, assim, bem estúpida, né? Porque você foi preso no Estoril, um monte de gente deve ter visto isso. Não, ao contrário. Vou explicar como eram as boemias antigamente. A gente ficava no Estoril bebendo. Ninguém tinha carro naquele tempo. Então a gente saía a pé para o Madrugada, que era uma churrascaria que tinha vizinho Cirandinha, que ficava até mais tarde. Então eu saía a pé do Estoril para jantar lá no Madrugada, né? Aí fui preso sem jantar, passei uma fome incrível nesses dias. Não, serviu mesmo, mas é o seguinte,
Você está morrendo de fome, não toma nem o café da manhã. Meio-dia vem aquela panelinha que parece um vômito. Bom, a gente lembra para que não volte a acontecer, mas é uma coisa assim tão mesquinhas e tão indignas do ser humano que a gente ainda hoje dá muita revolta. E Cláudio, você acha que esse período da história do Brasil assim, tem sido revisado da maneira que deveria ser? Se a gente pega exemplos de outros países assim, que tiveram também regimes de exceção, né? Você acha que hoje o Brasil já revelou, já tornou transparente tudo que ocorreu, exatamente com esse objetivo que você acabou de falar, da gente lembrar para não voltar a acontecer? Eu acho que não, e insisti muito com isso quando, no aniversário do golpe de 64, no aniversário do AI-5 de 68, eu acho que ainda o país não documentou, não registrou, não discutiu, não questionou, eu acho que esse assunto ainda é muita injustiça, ainda há muita coisa para ser esclarecida melhor, muita gente para ser punida. Eu acho que é preciso uma revisão nessa política para que, a exemplo do Chile, Uruguai e Argentina, por exemplo, se tenha uma verdade mais bem dita. Um sentimento de justiça, né, também? Claro. Tira assim, uma mosca aqui. Agora, Cláudio, nessa época, né, em que você atuava politicamente, você ainda era funcionário do BNB? Era. E como é que acontecia isso, assim? Em nenhum momento você sofreu algum tipo de pressão dentro do trabalho, porque havia perseguição, né? O Banco do Nordeste é uma entidade que eu tenho um grande carinho, muito importante na minha formação. As aulas de ética do professor Paulo da Guia Frota me ensinaram muito como viver o meu caráter. E claro que era uma entidade do governo, o governo era ditatorial, eles tinham que defender a ditadura. Eu fui submetido a um inquérito no Banco do Nordeste tão enorme, tão bobo, que eu consegui, naquela época, hoje é banal, naquela época, roubar uma cópia desse processo. Tem uma cópia que você é capaz de gargalhar com as bobagens que tem lá. Por exemplo, você lembra de alguma? Eu tinha uma correspondente, coisa de adolescente, que era da Romênia. Sim. E ela mandava cartão postal para mim, em romeno, né? Assim, com alguma coisa em português, eu não entendia. Eles queriam que eu traduzisse as mensagens que achavam que era codificado. Não, alguma mensagem da Romênia, que é do Império de Moscou, da Cortina de Ferro. Coisas do gênero, né? Mas assim, tanto na universidade, um pouco